Capítulo 4. O primeiro encontro com a realeza. Na noite seguinte, vesti um longo saiote branco preso na cintura por uma faixa listrada em azul e dourado, cujas pontas desciam até a altura dos joelhos. Em torno do pescoço prendi um belo colar de flores e pedras que cobria todo o meu peito e os ombros. Esse tipo de colar era muito comum naquela época e fazia às vezes de adereço e também de manto para cobrir os ombros. Nos pulsos coloquei 2 braceletes de ouro que recebi de presente do meu nobre orientador Ramoses. Entrei na liteira à disposição dos sacerdotes de Osíris e solicitei aos carregadores que me levassem até o templo de Ísis, a algumas centenas de metros de onde estávamos. Eu ia buscar Issé para a recepção no palácio do faraó. Minhas mãos suavam de nervosismo, tanto pelo encontro com o grande líder da nação egípcia, como por rever aquela que encantou meu coração. Os carregadores bufavam por causa do forte calor, enquanto eu meditava dentro do veículo com luxuosos assentos. As incríveis transformações ocorridas em minha vida ainda me causavam enorme surpresa. Coloquei a mão em meu cinto e retirei um amuleto esculpido em madeira com o formato de um escaravelho. Nós, os egípcios, acreditávamos que aquele pequeno inseto simbolizava a metamorfose da vida. Ele era muito utilizado nos funerais, pois o morto estava entrando em uma outra vida e, portanto, sofrendo uma grande metamorfose. Apesar de não ser exatamente o meu caso, encontrava uma fantástica similaridade. Eu não estava morrendo para a vida medíocre que levava para ingressar no paraíso? Logo chegamos ao templo, e Sé, sempre pontual, já aguardava minha chegada. Seu pai havia nos avisado que iria mais cedo para o palácio real a pedido do faraó. O primeiro olhar daqueles lindos olhos verdes, meu corpo estremeceu. Eu a amava e ela me correspondia em plena intensidade. Naquela noite, Sé vestiu um vestido justo de linho branco, que acentuava a beleza de seus seios e a impecável cintura. Em seus pés, delicadas sandálias com tiras brancas enlaçavam seus tornozelos, estendendo-se até os joelhos e realçando a beleza de suas pernas morenas. Um colar de flores e pedras, semelhante ao meu, adornava seu pescoço e os ombros. Seus cabelos estavam trançados e ornados com uma bela tiara de flores perfumadas. Eu beijei suas mãos e a convidei a sentar-se ao meu lado. Os carregadores, enxugando a testa e a cabeça com suas túnicas, por causa do calor insuportável daquela noite, reergueram a liteira e nos conduziram até um cais na margem do Nilo, onde uma barca real nos aguardava para o transporte até o palácio. Sentamo-nos enquanto os remadores apenas utilizavam seus remos como leme, seguindo a correnteza do rio sagrado. A noite de lua cheia estava belíssima. Iniciava-se naquela semana a estação da cheia do Nilo. O rio estava começando a inundar as terras ribeirinhas, trazendo limo fertilizante que dava abundância à terra de Queme. Não me cansarei de dizer, o Egito era uma terra deslumbrante há 3.000 anos. A beleza do duplo país era incomparável, e a vida em Tebas coroava aquele paraíso. Tanto o clima como as belezas naturais, aliados à abundância de riquezas e monumentos riquíssimos em harmonia e magnitude, faziam do Egito paraíso na terra. Ao cair da noite, a cidade iluminada pelos archotes, agitada pelo burburinho das pessoas caminhando nas ruas ou apreciando a paisagem rodeada de sicômoros à beira do Nilo, envolvia-nos em uma mística que fazia-nos amar a vida de uma forma única.
Até mesmo a plebe, os escravos e os povos conquistados amavam o Egito por tudo de bom que o país oferecia aos seus filhos e aos estrangeiros. No reinado de Amenófis III, um diplomata por natureza, os povos estrangeiros foram tratados com imenso respeito. Até mesmo aqueles que eram subjugados e deviam impostos ao Egito eram tratados respeitosamente. A esposa do faraó, Ti, era filha de um rei de Mitane, o que quebrava a tradição de o faraó casar-se sempre com suas irmãs para não conspurcar a linhagem real. Esse era um gesto pelo qual os mitanianos não cansavam de se gabar como uma grande honra, pois com isso sua raça passou a fazer parte da família real do país mais poderoso do mundo. A viagem foi rápida, pois a correnteza do Nilo estava acelerada por causa do período de inundação. Ao chegarmos na Casa Dourada, fiquei impressionado com a beleza arquitetônica do átrio da entrada. Eu estranhei o silêncio e disse a Issé: acredito que chegamos muito cedo, não vejo os demais convidados. Radamés: não haverá uma grande recepção aqui hoje, e sim uma ceia íntima, com alguns representantes mais chegados ao rei. Eu me senti deslocado, pois acreditei que haveria diversas pessoas e, portanto, não seria notado em meio à multidão. Mas se era um jantar íntimo, o que eu estava fazendo ali? Hoje irás conhecer a família real e inteirar-te dos planos do faraó para evitar o assustador crescimento do culto a Amon, o grande Amenófis III, que os deuses o protejam. Irá debater com os seus convidados medidas para impulsionar o deus Atom com o objetivo de diminuir a influência dos sacerdotes de Amon, que mais procuravam o interesse material do que o contato espiritual com o mundo maior, revelou Issé. Eu já tinha ouvido falar daquele deus pouco conhecido, chamado Atom, que significa o disco solar. Era uma variação do deus Ra, o Sol. Representava mais a sua ação através dos raios solares do que o astro-rei em si. Atom era o deus Ra durante o sol poente. Ele simbolizava também a sabedoria e era chamado de o completo, pois o exemplo da vida era o final do ciclo diário do sol. Assim como em sua existência, o homem torna-se sábio no final do ciclo da vida. Atom era um deus cultuado na cidade de Helópolis, onde grandes sacerdotes dominavam o conhecimento espiritual com imensa profundidade. Em resumo, Amon era o padroeiro de Tebas, um deus cuja influência crescia a cada dia em todo o país. Esse agigantamento de poder estava ameaçando a casa real, pois eram constantes as insinuações e tentativas de influenciar as decisões reais por parte dos sacerdotes de cabeça raspada. Aliás, não era só a cabeça que eles raspavam, mas todos os pelos do corpo. Mantinham os corpos sem pelos, mas a alma cheia de máculas, hipocrisia que só encontramos semelhante na igreja cristã da Idade Média. Em virtude do crescimento do poder dessa casta sacerdotal, o faraó procurava engrandecer um outro deus para que os sacerdotes de Amon perdessem poder político e religioso no duplo país. No saguão de entrada, encontramos uma jovem que nos convidou a acompanhá-la. Era Sit Amon, segunda filha do faraó, menina encantadora, mas muito mimada. Ela tinha cabelos da cor castanha e pele clara, assim como a mãe, traços típicos do povo de Mitame. Enquanto a seguíamos, fiquei maravilhado observando os afrescos gravados nas paredes e as lindas pinturas no piso do palácio. O chão possuía gravuras tão belas que fiquei constrangido de pisar sobre aquelas obras de arte. Portas de cedro foram abertas e adentramos na sala de recepção do palácio. Havia mais ou menos 15 pessoas sentadas em confortáveis banquetas em redor do faraó e sua esposa
que estavam nos tronos reais. O faraó me impressionou. Ele estava muito mais gordo do que quando eu vi anos antes, na grande procissão anual de Amon. Seu rosto parecia cansado. Ele estava realmente muito abatido, ao contrário de sua esposa, que tinha os olhos vivos como de uma serpente. Ela acompanhava as palavras de todos com impressionante atenção e astúcia. Ramoses, que estava próximo ao faraó, pediu licença para anunciar nossa chegada. Naquele instante, ele apresentou-me a todos os presentes. Ajoelhei-me perante o faraó e sua esposa e desejei-lhes vida longa, conforme o protocolo real. Todos deram pouca importância às minhas palavras e logo voltaram para o tema que discutiam. A grande esposa real, Ti, desejava construir um grande lago e alguns metros do Nilo para inaugurar o seu novo barco real. Era um desejo um tanto insólito, mas a rainha justificava-se. É necessário realizarmos obras de grande impacto para se enaltecer o nome de Atom e fazer com que o povo volte suas preces ao Deus solar. O faraó meneava a cabeça e dizia: onde eu estava com a cabeça quando ergui o maior templo do Egito para Amon e Mut? Essa obra tornou o Deus obscuro, entre aspas, muito poderoso aos olhos do povo. Agora temos que enfraquecê-lo, pois Ptamoses, o sumo sacerdote de Amon, está tornando-se a cada dia mais ousado. Antes eram apenas insinuações. Agora ele ameaça derrubar nossa dinastia caso não atendamos sua sede de poder e de riqueza. Tia esperou o marido concluir. Voltou os olhos para os presentes e continuou empolgada. É necessário darmos total atenção a Atom. Por esse motivo, iremos construir o grande lago. E no dia da inauguração, aos olhos do povo, irei inaugurar também o meu novo barco real, que será batizado com o nome de Atom Brilha. Isso irá demonstrar que a família real é devota de Atom. Um rapaz belo e forte, com insígnias reais, levantou-se e disse com os olhos brilhantes e com o ímpeto de exterminar os sacerdotes rivais: bravo, minha mãe! Devemos seguir por esse caminho, e digo-vos mais, meus amigos, assim que meu pai, o divino filho de Horus, encerrar sua missão neste mundo, conduzindo o Alto e Baixo Egito, eu assumirei e concluirei o trabalho realizado pelo maior soberano da terra de Queme, colocando Atom acima de todos os deuses do Egito. Não podemos nos curvar a esses hipócritas de Amon. Afinal, o faraó é um deus encarnado e não deve submeter-se a esses ímpios miseráveis, cães sem dono, entre aspas. Aquele era Tutmés, o primogênito do faraó e seu preferido. Desde criança havia sido instruído nas artes da guerra, adquirindo um belo físico e um porte nobre. Ele também estudou no templo de Amon para adquirir o conhecimento espiritual, mas foi sob a instrução dos sacerdotes de Helópolis que percebeu que o templo de Amon era uma grande fraude e um antro de corrupção. Durante os estudos em Helópolis, Tutmés aprofundou-se em um espírito religioso verdadeiro, através do deus Ra, Harakti, Ra, o Horus do horizonte, representando com um homem com cabeça de falcão, usando o saiote real. Atom era uma nova personificação do deus Sol, onde o disco solar substituía a imagem do falcão. Era uma forma mais simples do culto ao Sol, haja visto o falcão que representa Ra ser de pouco significado para as classes inferiores do Egito e os povos estrangeiros que Amenófis III desejava arrebanhar para a sua crença. O deus Ra, Harakit, era um deus elitista. Já com a metamorfose para Atom, pretendia-se um culto solar com bases populares. Amenófis, então, compreendendo que o filho não possuía mais equilíbrio emocional para suportar a hipocrisia dos podres de Amon, transferiu para Mênfis, na qualidade de um sumo sacerdote da cidade, que era a segunda capital do Egito,
uma manobra inteligente que não causou maiores suspeitas no clero de Amon. O rapaz, com desenvoltura e grande ambição pelo trono, realizava todos os protocolos reais destinados ao príncipe herdeiro e se orgulhava muito seus pais. Já naquela época, o faraó andava muito doente e abatido. A alimentação à base de pão moído na pedra tinha desgastado seus dentes, expondo às cáries. Os médicos egípcios eram hábeis em medicina clínica e cirúrgica, mas não possuíam grandes conhecimentos de odontologia. A solução comum era a extração dos dentes, mas como isso era muito doloroso e antiestético, o faraó relutava em permitir a retirada de seus incisivos direitos inferiores e o canino superior direito, que estavam estragados. Os médicos reais do faraó resolveram então aplicar uma pasta à base de ópio para amenizar as dores dentárias de Amenófis. Pude perceber várias vezes durante aquela noite que ele tirava do cinto uma caixinha com uma pasta e esfregava nas gengivas. Depois, tomava vários copos de vinho. Em seguida, o chefe da cozinha anunciou que o banquete estava servido. O prato principal era ganso com cebolas. Diga-se de passagem que esse sempre foi o meu prato preferido em toda aquela minha encarnação. Era uma comida típica da cidade de Tebas, pois os egípcios adoravam a carne de aves, principalmente gansos, patos e fazões. A caça desses animais era uma grande fonte de renda, assim como a pesca, e um passatempo comum por parte da nobreza, que ao passar com seus barcos pelo Nilo, realizava caçadas com lanças e arcos e flechas. Ao nos dirigirmos à mesa, o faraó disse-nos, encerrando a conversa: então fica assim, decidido. Iremos construir o lago e também realizar minha festa de revitalização real. Festa Cid, em Soleb, na Núbia, fora das terras do Egito. Assim estenderemos a nossa cultura para os povos conquistados e diminuiremos o poder dos sacerdotes de Tebas. Lá erigeremos um templo a Atom. O faraó olhou para um homem pequeno com as mãos calejadas e disse-lhes: Amenhotep, filho de Apu, o grande arquiteto, ficarás incumbido dessa tarefa. O baixinho concordou com a cabeça silenciosamente e retirou-se, como se aquela atividade devesse ser iniciada imediatamente. Encerrada a reunião, nos sentamos à mesa e apreciamos um bom vinho da casa real e o apetitoso prato. Em meio à ceia, surgiu correndo pela sala de jantar um menino com traços únicos, já entrando na adolescência. Seu rosto era alongado e os olhos estreitos e oblíquos, semelhantes ao perfil asiático, provavelmente herança de sua mãe. Seu pescoço era comprido, bem diferente de seu pai, que parecia não possuir pescoço, tal a proximidade da cabeça em relação aos ombros. O jovem tinha pele clara, e o que mais me impressionou naquele instante foi a visão paranormal que tive pela primeira vez em toda aquela existência. O menino estava envolto em uma luz dourada belíssima, parecia um sol radiante, como ele mesmo viria a se autoproclamar alguns anos após, o filho do sol. Além disso, havia um homem com barbas longas atrás do rapaz, sorrindo e dizendo, olhando-me nos olhos: eis o emissário do grande espírito. Aquela cena deixou-me extasiado. O garoto olhou-me sorridente e cumprimentou-me, dizendo: deve ser Radamés. Eu concordei, com os olhos vidrados naquela adorável criatura, que, ao contrário do que diziam, era bela e atraente. Só que diferente. Apenas possuíam traços incomuns para os homens da época. Ele era esguio e possuía um corpo nada atlético. Também detestava os jogos de guerra. Segundo sua mãe, era comum inventar dores de cabeça e indisposição quando devia acompanhar o irmão nos exercícios da família real. O segundo filho do faraó possuía traços típicos de alguma síndrome genética, mas eram quase imperceptíveis. Mas aos olhos do vaidoso povo egípcio,
que via mais beleza nos padrões estéticos vigentes do que nos valores da alma, o menino era tratado como fraco e doente. O faraó repreendeu seu segundo filho varão, que tinha o seu nome Amenófis, pelo atraso ao jantar. Olhou com desdém e voltou-se a conversar com seu preferido, Tutmés. Foi-me possível observar os olhos do faraó voltados para as mãos do filho no copo de suco que ele tomava afoito. Os dedos do jovem eram longos e finos, bem diferentes do biótipo egípcio. Eu sempre adorei analisar o perfil psicológico das pessoas. Percebi que aquela atitude de indiferença e de total preferência por Tutmés não afetava aquela criatura de personalidade ímpar, que apesar de possuir traços exóticos, tinha em seu rosto uma luz envolvente e cativante, uma beleza incompreensível para aqueles que não enxergam além das formas físicas. Após a ceia, concentrei minhas atenções naquele menino, ao ponto de me esquecer completamente da adorada noiva. O rapaz sentiu minha curiosidade, sentou-se junto a mim. Enquanto isso, todos os demais prosseguiam no debate sobre como evitar o sombrio domínio dos sacerdotes de Amon. A família real encontrava-se no amplo salão de recepções, enquanto eu e o jovem Amenófis subimos ao terraço para apreciar a beleza do luar e da enchente do Nilo. O menino então disse: "Vê, meu pai agora está no mundo oculto, mas não esqueceu de nós, iluminando a lua, que através do seu reflexo traz-nos a vida, possibilitando-nos enxergar nas trevas da noite." Intrigado com a crença da família real sobre o deus Atom, perguntei: "Meu menino, quem é Atom, a teu ver?" Ele sorriu de forma enigmática, com seus vivos olhos oblíquos, e respondeu: "Atom não é apenas o sol e seus raios, nem é apenas o Deus que meus pais e meus irmãos cultuam de forma exterior para vencer o falso Amon. Atom é o Criador da vida, o Deus único, aquele que está acima de todos e que tudo conhece. O duplo país só se tornará a maior nação do mundo, respeitada eternamente pelos demais povos, quando reconhecer que devemos amar o grande e único Deus Atom, que está na natureza, que está nos raios do sol, que está em mim e em ti. O pai que ama seus filhos, seja qual for a classe social, o país onde tenham nascido, porque somos todos irmãos aos seus olhos, tanto que lança seus raios sobre ricos e pobres, nobres e escravos. E ele não deseja que lutemos pelo poder, mas para crescer no campo espiritual e assim nos tornarmos mais fraternos uns com os outros. A melhor representação para que possamos entendê-lo é o sol, pois seus raios ofertam a vida e estão em toda a parte, assim como o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas, que é presente em todas as suas obras. Devemos adorar ao Deus invisível, jamais cultuar ídolos. Amon é um ídolo. Como crer que uma estátua de ouro de um ser humano como nós pode ser aquele que vive em toda a parte? Como acreditar que amuletos e crendices podem ter mais efeito do que a mágica energia criadora do grande Pai? Enquanto o pequeno príncipe falava, sua aura brilhava na cor dourada. Seus olhos se enchiam de verdadeira paixão pelo seu Deus, que na verdade é nosso, de todos aqueles que já encontraram a luz. Amenófis, ao contrário de sua família, possui o verdadeiro ideal para promover a grande mudança que todos maquiavam na sala abaixo. Mas ele, o grande arquiteto do culto a Atom, era tratado como um doente, um fraco de espírito. Ironicamente, o grande escolhido por Atom era apartado das discussões sobre os rumos da nova religião. Aquilo me impressionou muito. Eu cruzei as pernas e pedi que o menino prosseguisse, pois suas palavras embebiam meu espírito de um grande ideal. Os meus estudos sobre Osíris
e os demais deuses tornaram-se uma pálida crença perto da luz de Atom. Ele então esboçou com entusiasmos profundos esclarecimentos sobre a vida e a fórmula para a humanidade ser feliz, segundo o seu entendimento. O jovem parou alguns segundos para respirar, o que permitiu-me perguntar: tu serias a pessoa certa para promover as mudanças religiosas que teu pai deseja? Porque Atom, o Criador do mundo e da vida, não te colocou antes de teu irmão no mundo, a fim de que pudesse ser o futuro faraó e assim tua luz brilhasse. Ele sorriu e meneou a cabeça, constrangendo-me pela audácia da minha pergunta. Afinal, eu estava diante de um príncipe real que poderia punir-me pela ousadia. Mas felizmente ele era um pequeno sábio, então respondeu: Atom sabe o que faz. Nós é que somos pequenos para compreender sua luz e sua vida. Se ele colocou-me nessa situação, cabe a mim servi-lo. Dentro do universo em que ele me inseriu, eu sou um servidor de Atom. Caso ele me colocasse para polir o granito das grandes obeliscos ou lavar cadáveres na casa da morte, eu serviria com o mesmo amor e desvelo, porque ele sabe melhor do que nós onde seremos mais úteis, pois possuímos a visão embaçada pela limitação da vida deste mundo em que vivemos. O que sabemos da vida na terra do poente? Quantas coisas desconhecemos? Tu que és médico, Radamés, e desconheces a cura para diversos males. O menino Luz levantou-se, apoiou-se na murada do terraço e, com os olhos voltados para o Nilo, concluiu: Atom, o verdadeiro Deus, a tudo conhece. E aquele que o conhecer será feliz e sábio. Com Atom, a vida resplandece. Todo aquele que vir a sua luz será feliz. E seja como faraó ou lavador de cadáveres, eu o servirei e farei o alto e o baixo Egito receberem a sua luz. Se Atom colocou-me como segundo filho de faraó, trabalharei para ajudar meu irmão nesse grande empreendimento. Quem sabe não consigo fazer com que Tutmés veja a vida além dos jogos de guerra e da tradição real de nossos antepassados. Eu percebi vagamente a presença de luzes a envolver o menino e seres diáfanos a iluminá-lo com amor, velando por ele. Naquele instante eu tive certeza de que estava frente a frente com alguém muito especial. Meu coração sobressaltou-se dentro do peito, então eu disse: Pequeno Amenófis, caso tuas palavras se confirmem e tu venhas a ser a luz de Atom, tenha certeza que eu te apoiarei e servirei os teus passos com total fervor. Ele abraçou-me de forma espontânea, envolveu-me em sua agradável aura e afirmou sorrindo: Eu sei disso, Radamés. Atom assim escreveu nas estrelas. Cabe a ti cumprir o desígnio do Deus único. Eu fiquei olhando para o menino admirado com sua convicção e a certeza de suas palavras. Nem percebi quando Issé aproximou-se de nós e convidou-nos a assistir uma pequena apresentação de dançarinas do templo de Ísis. Nós descemos as escadas e nos sentamos. Eu e Issé ficamos numa poltrona ao lado de um homem magro, com olhos de raposa, que estava sempre junto ao faraó e se chamava Aie. Ao olhar para aquele homem, a minha alma se angustiou. Senti uma grande depressão, como se o meu espírito, inconscientemente, previsse o futuro que nos aguardava. Já ao lado do pequeno Amenófis, sentia-me feliz e iluminado. O sábio garoto olhou aos pais, que davam atenção exclusiva ao jovem Tutmés, e dirigiu-se a Ramoses. O sacerdote de Osíris abraçou o jovem e convidou a sentar-se junto dele, com grande amor e carinho. O pequeno príncipe deitou a cabeça no ombro do seu futuro sogro e apreciou a dança até o sono envolvê-lo. Eu não tirava os olhos do menino, que me havia impressionado com as suas palavras de uma forma única.
Enquanto isso, aquela alma iluminada dormia o sono dos anjos. Pelo seu semblante, parecia que ele estava em espírito junto a seu Deus, Atom. E Sé chamava minha atenção para a beleza dos movimentos das suas colegas do templo, mas nada fazia meus olhos abandonarem o menino. Somente quando Sé foi tocar uma harpa de 21 cordas é que abandonei meus pensamentos para apreciar aquela bela mulher, aquela grande alma. É raro unir-se à beleza física, à beleza espiritual em nosso mundo de precária evolução espiritual. E Sé era um desses raríssimos casos. Ela foi minha esposa e me amou intensamente. Um amor tão grande que não compreendi naquela época em sua totalidade. Ao vê-la tocando, imaginei estar enlouquecendo, mas uma vez me perguntava: será que eu mereço tanta alegria? As palavras sobre o Deus único do Pequeno Príncipe, a oportunidade de casar-me com aquela bela e maravilhosa mulher, minha mente viajava em plena felicidade. A melodia dos sons harmoniosos que Sé extraía das cordas, os seus olhares de relance, procurando os meus olhos para ver se a sua música me agradava, tudo era mágico, tudo era maravilhoso. A noite encerrou-se com grande alegria para mim. Os convidados retiraram-se e o faraó, passando a pasta de ópio nos dentes, despediu-se de todos com um gesto. Durante o retorno pelo Nilo, eu disse a Ramoses: eu fiquei impressionado com a sabedoria do segundo filho do faraó. Pelo que vi, tu estás instruindo o menino com novos e revolucionários ensinamentos. Ramoses olhou-me nos olhos e, colocando a mão sobre o meu joelho, falou: Radamés, aquele menino possui luz própria. Eu apenas estou auxiliando a descobrir o que seu alma, já conhece. É bom que tenha simpatizado com ele, porque aquele jovem será a luz que está para surgir no Novo Egito. No dia seguinte, dediquei a manhã aos meus estudos de medicina e aos serviços religiosos no templo. Após a hora do almoço, coloquei meu belo claft, espécie de touca raiada usado pelos egípcios, azul e branco, com a insígnia do templo de Osíris, para proteger a cabeça do sol forte, e fui visitar alguns doentes que não tinham condições de ir até a casa da vida. Ao passar perto do palácio do faraó, deparei-me com uma grande agitação. Trabalhadores estavam sendo recrutados para cavar o lago de Ti. Quando o homem foi preso, ele era encarregado das finanças para a construção das 2 grandes estátuas do faraó do templo de Karnak. O soberano havia descoberto que ele estava desviando as verbas das obras para investimentos próprios, pois sua fortuna havia aumentado em 3 vezes no período de apenas 1 ano. Ocorreria, portanto, ali o julgamento e veredito da infração em praça pública. Os trabalhadores que aguardavam na fila para inscrever-se na obra do lago e o povo em geral faziam apostas antecipando a condenação que o faraó determinaria. Logo em seguida, Aie, o chefe das armas do faraó, que eu havia conhecido na noite anterior, surgiu na praça escoltado por guardas que traziam o infrator. O julgamento foi rápido. Ele confessou o crime depois de arrancarem suas unhas e as pálpebras. A sentença foi afinal proferida. Todas as suas propriedades e suas riquezas serão confiscadas e passarão às mãos do faraó. O infrator será levado ao deserto para secar ao sol, com os pés e as mãos atadas em forma de cruz, onde lhe serão aplicados 50 chibatadas, cujas feridas serão cobertas com sal. Sua língua será cortada para que os abutres possam trabalhar em paz. Sua esposa terá os mamilos arrancados para que nunca mais possam amamentar filhos, e os polegares das mãos e dos pés cortados para que quem a vir ao longe saiba que foi mulher de um ladrão. Seus filhos serão vendidos como escravos
e os nomes de todos da família serão apagados, a fim de que não sejam lembrados por toda a eternidade. Anubis, amando de Osíris, jogará seus corações para Sobek, o deus crocodilo. Os soldados tiveram de se esforçar para proteger o prisioneiro, pois o povo se atirou sobre o culpado para espancá-lo. A justiça era algo muito sério no Egito. Aquele que burlasse qualquer regra legal sofria punições terríveis. Por esse motivo, os crimes eram raros na terra de Queme. Eu achei aquele procedimento perfeitamente louvável e comum, pois esse tipo de punição mantinha a paz e a ordem. O meu único interesse pelo condenado foi então científico. Dias depois, pedi autorização para ir. Fui analisar o corpo do larápio que estava secando ao sol. Tive que brigar com os abutres que não permitiam trégua para os meus estudos. Infelizmente, o coração já havia sido devorado, não por Sobek, mas pelos abutres. Eu desejava avaliar se o coração do infrator possuía alguma característica diferente da das pessoas honestas, nas quais eu realizava autópsia em estudos na Casa da Vida, conforme pregava a crença do julgamento de Osíris. Eu amaldiçoei os abutres e voltei para a cidade. Lá, Ramoses me informou que o menino de luz dourada, que me havia encantado no palácio do faraó, estava muito doente em decorrência do choque que recebera com a notícia sobre a condenação do tesoureiro do faraó. Eu pedi então autorização para visitá-lo. Ao entrar em seu quarto, vi o jovenzinho deitado, abatido, muito triste, e perguntei-lhe: meu grande senhor, luz de Atom, o que se passa? Onde está o brilho que vive em tua alma? Radamés, respondeu ele, um homem morreu de forma cruel. O meu Deus está triste, pois o homem não sabe amar e ensinar, somente odiar e punir. Atônito, eu perguntei: mas meu amiguinho, deveríamos perdoar os criminosos e devolver-lhe a liberdade para roubar ainda mais? Ele olhou-me nos olhos e disse: cabe ao grande Deus julgar-nos, Radamés. Nós devemos amar e instruir. O criminoso deve pagar, sim, mas segundo a justiça divina, que sabe a melhor forma de cobrar do infrator o erro cometido. Nós devemos elucidar os homens para que eles não cometam mais erros e ofendam a Atom. Meu menino, disse-lhe, és muito jovem para compreender que os homens não mudam somente através de uma boa orientação espiritual. Mesmo que tu já estivesse iluminando o mundo com a luz de Atom, os homens continuariam a errar, pois nem todos estão preparados para tamanha luz. A natureza humana é imperfeita, nem todos possuem o brilho de tua alma, meu Senhor. Ele me olhou em seus olhos curiosamente arregalados e perguntou: Radamés, como podes saber que assim é? Tu não és muito mais velho que eu? Eu abaixei os olhos e lembrei-me do meu passado, de meus pais e da vida que levava e respondi: tu nasceste em um palácio. Eu nasci entre os homens do povo. Tu conheces a beleza da casa real. Eu conheço as dores e os sofrimentos dos pobres. E te digo, os homens em geral não possuem capacidade para assimilar a luz que tu proclamas. Eles querem apenas ter uma vida abençoada pelos deuses e riqueza para saciar seus vícios. Eles são, como disseste, idólatras. Desejam apenas cumprir seus rituais e acreditar que o deus Amon, que oferta riquezas materiais, irá abençoá-los. Se libertarmos os criminosos, ensinando-lhes que devem amar e respeitar o deus Atom, a ordem geral será abalada, porque o crime sem punição é porta aberta para a desordem. Talvez tu estejas certo, Radamés, mas é difícil aceitar que tenha que ser assim. Ele me olhou com admiração e respeito e então prosseguiu: Radamés, tu estarás sempre comigo?
Se prometeres que levantarás dessa cama e esquecerás esse triste acontecimento, eu te prometo. O iluminado menino levantou-se da cama e foi adorar o seu Deus, que repousava no horizonte naquele momento. O dia havia chegado ao fim e a prostração do segundo filho do faraó também. Sua súbita melhora com a minha visita fez com que eu conquistasse a simpatia de Ti, sua mãe. Isso permitiu-me ter acesso livre ao Palácio Real e também o privilégio de estudar junto com o pequeno Amenófis sob a orientação de Ramoses. Mas as aulas foram breves. Em poucos meses a família real deslocou-se para Soleb, na Núbia, onde o faraó iria realizar a sua festa Set. Lá, ele revitalizaria o seu espírito com o poder mágico dos deuses para assim continuar iluminando o Alto e Baixo Egito, segundo sua crença, toda a terra. Ramose e Set-Nefret seguiram com a comitiva real para o sul. Eu me despedi no cais, enquanto a barca real com mais de 60 metros de comprimento hasteava as velas para seguir rumo à Núbia contra a correnteza do rio sagrado. Voltei então à minha rotina anterior. Muitos estudos na casa da vida e noitadas memoráveis com Sen-Nefer em meio à nobreza de Tebas. O meu grande amigo comemorava com vinho e muitas bravatas o meu retorno às festas da exuberante Tebas. Apesar de ser um procedimento de nenhum valor para minha evolução espiritual, aquele período foi de grande tranquilidade e felicidade para mim. As 24 horas do dia me eram especialmente agradáveis, tanto no trabalho como no lazer e no descanso. Não havia preocupações, apenas uma relação de troca pura de energias e conhecimento entre os médicos, o contato edificante com os pacientes e a despreocupada conversa de final de tarde nos bares tebanos. Durante aquelas longas semanas, conheci Quermosa, uma linda hebreia de pele clara e cabelos negros. Por causa da minha postura de noivo inseduzível, as mulheres da sociedade aguçavam suas fantasias em relação a mim. Além do mais, era noivo da bela Isis e Set-Nefret. Portanto, além da minha beleza pessoal, eu deveria possuir um encanto único para conquistar o amor daquela que era considerada uma das mais belas egípcias da época. Quermosa era persuasiva e determinada. Ela tinha colocado na cabeça que iria me conquistar a qualquer preço. No início eu achava graça de sua vontade ferrenha e determinada, mas com o tempo fui me preocupando com sua obsessão em relação a mim. Pouco a pouco fui me afastando para evitar maiores problemas quando minha noiva retornasse e também para evitar as insinuações sobre um possível romance entre nós, que certamente não existia. Por diversos dias, evitei comparecer às festas sociais dos nossos grupos de amigos. Pedi para Sen-Nefer comunicar aos nossos companheiros minhas desculpas por declinar dos convites em razão dos estudos inadiáveis que eu deveria realizar na Casa da Vida, sob a orientação dos sacerdotes mais graduados, que se impressionavam com minha vocação para a medicina clínica. Isso não deixava de ser verdade. Eu havia recebido o convite para participar de um grupo de estudos que realizava encantamentos mágicos com o objetivo de desfazer energias astrais negativas geradas por espíritos obsessores. Muitos por problemas mentais que os médicos tradicionais tratavam com a trepanação do cérebro poderiam ser tratados apenas com encantamentos ou preces que desvinculavam o espírito obsessor de sua vítima. Em alguns casos, conseguimos realizar até mesmo a materialização de um desses espíritos malignos. Ele se apresentou com cabeça de crocodilo, dizendo ser o próprio Sobek, o deus crocodilo, e desejava comer, entre aspas, o coração da sua vítima, que jamais deveria ser aprovado no tribunal de Osíris.
Na verdade, aquele era espírito de um homem que havia sido assassinado pelo nosso paciente e reclamava sua vingança através das suas crenças egípcias. Em resumo, apenas mais um caso de obsessão espiritual tão rotineiro como o nascer do sol, mas tão pouco conhecido pela humanidade durante os séculos pela sua falta de maturidade espiritual. Caso não fosse o meu espírito curioso e ávido de conhecimento pela medicina e o mundo oculto, eu teria fraquejado ao assédio de Quermossa, que chegou a procurar-me na casa da vida em determinada manhã, quando eu atendia a fila de pacientes pobres que buscavam socorro médico na escola de medicina do templo. Ela chamou-me a um canto, ameaçando-me com um escândalo caso eu não atendesse. Com os olhos em chamas por causa do ódio por ter sido desprezada e os dedos encrespados pelo seu sistema nervoso abalado, ela me disse: Radamés, quem pensas que és? Roubas o meu coração e desaparece? Sabes que eu jamais fui tratada dessa forma tão desprezível e não admitirei tamanha afronta. Quermosa, apesar de não ser egípcia, gozava do prestígio em meio à nobreza porque sua irmã mais velha era casada com um importante funcionário da guarda do faraó. Eu então apenas respondi: Quermosa, sabes desde o início que eu sou noivo de Set-Nefret? Por que alimentas esperanças sem fundamento? Em nenhum momento me insinuei a ti. Considero-me livre de qualquer compromisso ou responsabilidade em relação ao sentimento que nutres por mim. Ela jogou-me no rosto os vestidos que havia comprado no comércio local e socou meu peito enraivecida. Eu a segurei em seus braços e disse em voz autoritária: Controla-te, mulher. Onde pensa que estás? Aqui é um lugar de silêncio e respeito. Essas pessoas estão doentes e necessitam de atendimento e paz. Vai cuidar das suas futilidades e deixar-me trabalhar. Minhas palavras feriram ainda mais aquele coração selvagem. Se eu pudesse imaginar naquela época a lei inexorável da reencarnação do espírito, e se eu conhecesse os elos que me ligavam à Quermossa, teria tido com certeza outro comportamento. Mas a minha mente imatura pensava somente que era uma forma de me livrar daquela mulher que, apesar de bela, era estranhamente obsessiva e perigosa. Ela mirou-me nos olhos e disse, com fogo no olhar, algumas palavras a que eu deveria ter prestado mais atenção. Caso soubesse controlar tais problemas, meu destino teria sido diferente. Ouve-me, Radamés. Agora me desprezas, mas ainda será meu esposo, e se não for assim, desgraçarei a tua vida. Pode não ser agora, pode demorar 10 anos, mas serás meu marido. Ela me empurrou e saiu correndo pela porta lateral na casa da vida. Naquele instante eu apenas me envaideci com o poder avassalador, entre aspas, de minha beleza sobre os corações femininos. Antes eu tivesse procurado ouvir aquela alma inquieta e procurando auxiliá-la com palavras fraternas. Antes eu tivesse tratado como uma irmã, como realmente todos somos, filhos de um único pai, Atom. Passados 4 meses de partida da família real para Soleb da Núbia, ouvi uns gritos enlouquecidos na rua. Dirigi-me à porta da casa da vida e vi mulheres rasgando suas roupas, jogando terra sobre suas cabeças e chorando desesperadas. Havia um grande tumulto nas ruas e o povo corria de um lado ao outro para dar a mensagem trazida pelos soldados que vieram à frente da comitiva. A barca real estava ainda a 2 dias de Tebas. Caminhei até o meio da rua, enquanto o homem passou por mim aos gritos, dizendo: O filho do faraó morreu! O filho do faraó morreu! Imediatamente me lembrei do meu frágil amigo, Amenófis, e puxei vigorosamente o homem pelo braço e gritei-lhe: Por Horus e todos os deuses, homem, explica-te! Quem morreu? O homem, chorando como uma criança e rasgando ainda mais as roupas, representação típica dos egípcios para demonstrar seu pesar, respondeu: Tutmés,
o herdeiro do faraó morreu. Eu sorri aliviado e disse algo que chocou o homem que imaginou estar eu comemorando a morte do filho do rei. Menino esperto, ele sabia que seria o faraó. Seu Deus, Atom, deve ter lhe informado. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 5, O Príncipe da Luz.